Olá, meus queridos alunos, sejam bem-vindos ao canal de matemática do professor Alfredo. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre dois assuntos importantes, que é potências de 10 e notação científica. Vamos ver algumas potências de 10. Nós sabemos que todo número elevado a zero é igual a 1. Então, 10 elevado a zero é igual a 1. Sabemos que todo número elevado ao expoente 1 é ele próprio. Então, 10 elevado a 1 é igual a 10. 10 elevado ao quadrado é 10 vezes 10, que vai dar 100. 10 elevado à terceira é você pegar o 10 elevado ao quadrado, que dá 100, e multiplicar por 10. Então, é acrescentar mais um zero aqui. Vai dar 1000. 10 elevado a 4 é você pegar o 10 à terceira e multiplicar por 10, acrescentar um zero, e assim por diante. 10 elevado à quinta é você pegar esse resultado e acrescentar um zero. Então, o que a gente pode observar? Que daqui para lá, esse expoente, ele indica a quantidade de zeros que você tem ali. Por exemplo, 10 elevado a 3, você tem 3 zeros. 10 elevado a 4, você tem 4 zeros. 10 elevado a 5, 5 zeros e assim por diante. Agora vamos ver daqui para lá. O que é o 10 elevado a menos 1? 10 elevado a menos 1, quando você tem um expoente negativo, você inverte a base e muda o sinal do expoente. Então isso aqui é 1 sobre 10, 1/10, que escrito sobre a forma decimal seria 0,1. 10 elevado a menos 2 é 1 sobre 10 elevado a 2, que é 1 sobre 100, que é 1 centésimo. Escrito sob a forma decimal, seria assim. 10 a menos 3 é 1 milésimo, 10 a menos 4 é 1/10 de milésimo e assim por diante. Então, o que a gente pode observar? Que daqui para lá, esse expoente aqui indica a quantidade de casas decimais. Por exemplo, 10 elevado a menos 3, você terá aqui 3 casas decimais. 10 elevado a menos 4, 4 casas decimais e assim por diante. Vamos ver como você faz uma multiplicação por uma potência de 10. Exemplo número 1, eu quero fazer 2,453 vezes 10 ao quadrado, vezes 100. O que é multiplicar por 100? É você deslocar a vírgula 2 casas para a direita. Então, isso aqui vai dar 245,3. Mais um exemplo. 352,8 vezes 10 a menos 1. Aqui nós vamos bem devagarinho para a gente perceber como que funciona isso aqui. Eu vou colocar aqui 352,8 vezes 1 sobre 10, que é o 10 a menos 1. Então, na realidade, quando eu tiver um expoente negativo aqui, significa que eu tenho que pegar esse número e dividir por 10. E para eu dividir por 10, como que eu faço? Eu desloco a vírgula uma casa para a esquerda. Então, o resultado disso aqui vai ser 35,28. Mais alguns exemplos. 0,0471 vezes 10 à terceira. Eu quero multiplicar por 1000. Então, o que é multiplicar por 1000, que é uma potência de 10? Nós vamos deslocar a vírgula 3 casas para a direita. Então, 1, 2, 3. A vírgula vai ficar aqui. Então, você vai ter aqui 47,1. E mais um exemplo. 3,56 vezes 10 a menos 2, isso aqui é a mesma coisa que 3,56 dividido por 10 elevado a 2. Expoente negativo, você inverte a base e muda o sinal do expoente. Então, aqui é a mesma coisa que pegar esse número aqui e dividir por 10 ao quadrado, dividir por 100. Como que nós dividimos por 100? Deslocamos a vírgula 2 casas para a esquerda. Então, isso aqui vai dar 0,03
256. A vírgula que estava aqui no 3, ó, você desloca 1, 2. Esse será o resultado. O que a gente pode observar então que multiplicar por potência de 10 é só deslocar a vírgula conforme o expoente. Se o expoente for positivo, desloca para a direita. Aqui, por exemplo, olha, 00471 vezes 10 à terceira. O expoente é positivo. Deslocamos 3 casas para a direita. 1, 2, 3. A vírgula ficou aqui. E se o expoente for negativo, desloca para a esquerda. Por exemplo, aqui, 352,8 vezes 10 a menos 1. O expoente é negativo, você desloca a vírgula para a esquerda uma casa, 35,28. Lembrar que, quando o expoente for negativo, é o mesmo que fazer uma divisão por potência de 10, como mostramos aqui. Agora, o aluno não vai decorar essa regrinha aqui, né? Ele vai entender, ok? A notação científica é a representação simplificada de um número muito grande ou muito pequeno. Nós vamos escrever os números nessa forma aqui. Alfa vezes 10 elevado a n, sendo alfa um número entre 1 e 10, podendo ser igual a 1, e esse n um número inteiro que indicará a quantidade de casas a deslocar a vírgula. Vamos ver alguns exemplos. Por exemplo, 300. Para eu colocar na notação científica, nessa forma aqui, eu vou ter que colocar a vírgula aqui no 3, né? Que é um número entre 1 e 10. Então, eu vou ter que fazer isso aqui, ó, 3,00 vezes 10. Agora, eu vou ver qual que é esse expoente aqui. Mas não vamos decorar a regra, vamos entender. Olha só, se o número é 300 e você colocou agora como sendo número 3, o que eu fiz com o número 300? Eu dividi o número por 100, né? Por 10 ao quadrado. Para não alterar o resultado, então eu tenho que multiplicar por 100, por 10 ao quadrado. Vamos ver mais alguns exemplos, você vai entender direitinho. Olha, eu tenho que colocar a vírgula aqui no 3, né? Para satisfazer a essa condição. Então vai ser 3,258. Então, o que eu fiz com o número 3.258? Eu dividi ele por 1.000, por 10 à terceira. Para não alterar, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que multiplicar por 1.000, que é 10 à terceira. Mais alguns exemplos? Tá, esse número aqui seria 25.670.000. Eu vou colocar a vírgula aqui no 2. Então será 2,567, né? Os zeros ali eu não preciso colocar, vezes 10. Bom, o que eu fiz com esse número? Eu coloquei a vírgula aqui. Então, eu dividi esse número por... Vamos contar quantas casas. Olha, daqui para cá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, eu dividi esse número por 10 elevado a 7. Para não alterar, eu tenho que multiplicar por 10 elevado a 7. Ok? Vamos lá? Aqui eu vou colocar a vírgula no 2, né? Então, 002... Isso aqui é o mesmo que 2 dividido por 10 ao quadrado. 2 dividido por 100. Não é isso? Muito bem. Agora, eu vou jogar esse expoente para cima. Então, eu tenho que mudar o sinal dele. Então, vai ser 2 vezes 10 a menos 2. Então, agora vamos ver como é que fica. Se a vírgula estava aqui, você colocou a vírgula aqui, é porque você multiplicou o número por 100. Para não alterar, você tem que dividir por 100. Ou dividir por 100 é o mesmo que multiplicar por 10 a menos 2. No início, você pode até sentir um pouco de dificuldade, mas procure entender o que você está fazendo. Não fique decorando regrinhas aí, né? Vamos ver mais alguns exemplos.
Aqui eu vou colocar a vírgula no 3 para atender essa condição aqui. Então eu vou colocar 3,8. Bom, o que foi que eu fiz com esse número aqui? Eu multipliquei ele por quanto? Vamos ver. Eu andei aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Então, fazendo isso, eu multipliquei o número por 10 elevado à quinta. Então agora para não alterar, eu tenho que dividir por 10 elevado à quinta. Ou multiplicar por 10 a menos 5. Ok? Bom, aqui eu vou colocar a vírgula no 4. Então será 4,235. Então o que foi que eu fiz com o número? A vírgula estava aqui no 5, eu coloquei para cá. Então eu andei com a vírgula para a esquerda. Ou seja, eu dividi esse número aqui por 10 à terceira. Para não alterar, eu vou multiplicar por 10 à terceira. Vezes 10 à terceira. Vezes 10 a menos 8. Então agora você vai multiplicar 10 à terceira vezes 10 a menos 8, vai dar 10 a menos 5, né? Conserva a base e somos expoentes. Então vai ficar 4,235 vezes 10 a menos 5. Mais um exemplo. Aqui nós vamos colocar a vírgula no 3. Então teremos aqui 3,2 vezes 10. Bom, eu andei com a vírgula aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, vezes 10 elevado a 6. Aqui, nós vamos colocar a vírgula para cá. Então, é vezes 5. O que foi que eu fiz com o número? A vírgula estava aqui, eu coloquei ela lá. Então, eu multipliquei por 1000. Para não alterar, eu divido por 1000. Ou multiplico por 10 a menos 3. Bom, 3,2 vezes 5, isso aqui vai dar 16. Então, fica 16 vezes 10 à sexta vezes 10 a menos 3, vai dar 10 à terceira. 10 à terceira. Mas esse número desse jeito não atende a essa condição aqui. Então, eu tenho que colocar a vírgula agora aqui no 1, né? 1,6. O que foi que eu fiz com esse número aqui? Eu dividi por 10. Então, para não alterar, eu multiplico por 10 vezes 10 à terceira. Isso aqui vai dar 1,6 vezes 10 elevado a 4. Eu vou fazer um resuminho do que nós fizemos aqui para você. Olha, eu vou te mostrar um resuminho aqui, mas você vai me prometer que você não vai decorar essa regra simplesmente por decorar. Você vai entender, ok? Nós escrevemos aqui que esse n, ele indica a quantidade de casas a deslocar a vírgula. E você deve ter observado que quando a gente desloca a vírgula para a esquerda, o expoente leva o sinal positivo. E quando você desloca para a direita, o sinal negativo. Vamos ver alguns exemplos. Esse exemplo número 2, por exemplo, a vírgula estava no 8. Nós deslocamos ela para cá, deslocamos para a esquerda. 3 casas. Como você deslocou para a esquerda, então o expoente vai ser mais. Está aqui, o expoente vai ser mais 3. E esse 3 indica exatamente o número de casas que nós deslocamos. Deixa eu te mostrar mais um exemplo. Exemplo número 5. A vírgula estava aqui, nós colocamos ela para cá, ó, no 3, ali, ó. Deslocamos então para a direita. Quando você desloca para a direita, o expoente leva o sinal menos. E esse 5 aqui é exatamente a quantidade de casas que nós deslocamos para a direita. Ó. 1, 2, 3, 4, 5. Ok? Bom, tá ali um resuminho, mas procure entender e não simplesmente decorar. Lembrando aí que a notação científica, além de ser usada na matemática, é também usada na física, na química e até na biologia. Eu espero que você tenha entendido, tenha gostado e se isso aconteceu, não esqueça de deixar o seu like. Te vejo no nosso próximo vídeo. Até lá e um grande abraço.